Hoje, inclusive, a gente está experimentando aqui, né, Thay, um novo formato, assim, como a gente está com essa instabilidade técnica toda, para não comprometer a nossa conversa, a nossa live. A gente vai fazer essa live num formato mais de podcast mesmo, então a gente está gravando aqui e não vai ter o vídeo, mas acho que isso também não vai ser um problema, porque com isso a gente exercita aí o sentido da audição, né, e se dedica mais ao que a gente está trocando ideia aqui, ao conteúdo, do que qualquer distração com a imagem, né? E, bom, como alguns de vocês que estão ouvindo a gente aí já nos conhecem, algumas das nossas seguidoras, das nossas alunas, mentoradas, nós somos o Movimento Ilumina. Eu sou a Cristina Cavallo, estou aqui com minha sócia, minha amiga, parceira, Tayane Amaral, e a gente tem feito essas lives para conversar sobre temas que são pertinentes a tudo aquilo que o Movimento Ilumina vem desenvolvendo, pensando no autodesenvolvimento, no autoconhecimento da mulher e na libertação também de alguns paradigmas, né, de opressões e de desafios emocionais que a gente vivencia como mulher. E hoje a gente trouxe um assunto um pouco mais pragmático, vamos dizer assim, para conversar, mas que eu acho importante porque muitas das vezes, quando a gente está vivendo algum desafio emocional, alguma questão, como, por exemplo, é o foco aqui das nossas conversas, né? A gente fala muito sobre traição, sobre separação, divórcio. Quando a gente está vivendo uma situação dessas, é como se a gente perdesse um pouco o chão. E aí aquelas questões práticas da vida, às vezes são deixadas em segundo plano, são negligenciadas, ou é muito doloroso olhar para qualquer coisa. E isso, na verdade, torna tudo pior a médio e longo prazo. Porque dali a pouco a gente vai olhar para a nossa vida e vai ver que tudo está uma bagunça completa, porque a gente estava num momento de fragilidade e não conseguiu dar conta daquilo. Quando, na verdade, a gente precisa ter em mente que a nossa vida é responsabilidade nossa. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, mesmo numa situação difícil. Não é que a gente não vá se cuidar, não vá se acolher, mas existem aspectos que a gente não pode abandonar, não pode abrir mão, né? E um desses aspectos, que é uma parte muito importante da vida de todo mundo, é o aspecto financeiro, são as nossas finanças, o nosso dinheiro. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente consegue, Tayane, pensar nisso no meio de um turbilhão, de uma tempestade, de um caos emocional na vida? Ô Cris, esse é um assunto muito... divide muito opiniões, né? Porque algumas pessoas dizem, não consigo olhar para absolutamente nada, não estou cuidando nem da minha aparência, nem da minha saúde, nem da minha alimentação, não estou conseguindo nem comer. Como é que eu vou olhar esse aspecto, né? E uma coisa que é muito séria e que é bom ficar na nossa mente o tempo todo é que se a gente não olhar para isso, que é a parte financeira, ela move as outras partes da nossa vida, né? Então o financeiro, ele financia e toda nosso padrão de vida, nosso consumo, tudo. E se a gente não olha para isso e deixa entrar num buraco, numa bola de neve, o nosso problema emocional, ele só vai aumentar, né? Então, uma coisa que é bom ficar no nosso radar: eu estou sofrendo emocionalmente por conta dessa situação, mas se eu abrir mão do controle das minhas finanças, do controle da minha vida financeira, essa dor emocional, ela só vai aumentar ainda mais. O meu problema, ele só vai crescer, e o meu sofrimento e toda essa questão que eu estou vivendo, ela só vai potencializar, porque
essa parte de problema financeiro afeta a nossa vida tanto quanto o problema emocional, seja do término, seja do problema conjugal, seja de N fatores que acontecem aí na nossa vida pessoal, amorosa, de relacionamentos, né? Então a gente decidiu trazer esse tema porque você estando com uma vida financeira organizada, bem definida, sob controle, isso parece que, a princípio, parece que não é isso, né? Mas você estando super organizada financeiramente, com a sua reserva financeira bem estruturada e tudo, isso ajuda até a amenizar o sofrimento emocional. Porque, às vezes, um momento de lazer, ou viagem, ou alguma coisa que você se presenteia, estando bem financeiramente, isso acaba aliviando um pouco da dor emocional ali. Claro, não mascarar, porque isso é super prejudicial. Mas pagar uma terapia com uma boa terapeuta, cuidar da saúde, da alimentação e tudo isso, tudo é proporcionado com o seu financeiro. Então, se o seu financeiro ele está deixado de lado, ele está bagunçado, ele está desarrumado, ele está aí num buraco, a sua dor emocional ela tem a tendência de aumentar ainda mais. E se for o contrário, você está numa situação emocional hoje desequilibrada, mas você tem uma situação financeira, tem aí um suporte financeiro bom, você consegue sair dessa dor emocional, às vezes de uma forma mais rápida, né? E com um suporte muito maior de profissionais que podem estar lhe auxiliando. Então, a gente trouxe esse tema, a gente trouxe, então, que como a Cris falou, é mais pragmática, com esse intuito de lhe fazer, quem está ouvindo a gente, né, as mulheres que estão nos ouvindo, entenderem que são coisas que andam juntas e não pode deixar de lado. Tá? Essa parte da organização, do controle, e trazer aí esse assunto. E se você já está descontrolada, que muitas das vezes já acontece, né? Se você se enxerga numa situação hoje que a parte financeira está descontrolada e que você não sabe como resolver isso, deixar de lado é a pior decisão que existe nesse momento. Então você precisa pegar isso, entender, conhecer como está a sua situação financeira e encontrar alternativas de ir resolvendo aos poucos, se você não consegue resolver num curto prazo, né? Mas deixar de lado é a pior decisão, é a pior alternativa. Então, é momento aí de olhar para a sua vida financeira. Se você não tem habilidade com essa questão financeira, procure ajuda de amigos que você entende que sabem lidar com essa questão, né? Procure amigos, familiares, até profissionais que atuam nessa área, né? Mas traga para perto a sua situação, entenda, descubra o que está acontecendo ali, saiba dos seus números, né? Você tem que saber quanto você ganha, quanto você gasta, como é que estão suas dívidas, como é que estão seus cartões, qual é o seu custo de vida. Então, é um assunto muito, muito frio, né? Que quem está sentindo dor emocional aí muito dura, muito, muito, muito grande na vida no momento, acaba deixando um pouco de lado. Mas é o momento de trazer isso de volta, entender e colocar de volta nos trilhos aí, que você com a vida financeira organizada, você consegue minimizar muitas outras coisas. Eu acho que passa um pouco em torno disso, né, Cris? E tem outros fatores também que envolvem isso, né? Que acho que a Cris pode complementar, pode até trazer alguma abordagem aí que nesse assunto que acabei não citando aqui. O que você acha, Cris? Estou te ouvindo e achando assim que é muito interessante isso, e eu acho que a gente vai voltar outras vezes nesse assunto, né? Seja de forma direta ou mesmo mais periférica, mas essa questão do dinheiro, ela passa por muitas camadas, né? E eu acho que já me vieram vários insights aqui que rende aí pelo menos umas 3 conversas para a gente ter, e a Tayane tem uma experiência grande no campo de finanças, de educação financeira, então acho que ela pode contribuir bastante
para a construção de uma vida mais responsável, mais próspera, para todas nós que estamos aqui no movimento. E eu fiquei pensando, Thay, que tem um lado também muito interessante de olhar para as finanças no meio do caos emocional, vamos dizer assim, que é até um aspecto duplo, vamos dizer assim. Vou me explicar, que ficou confuso. Vamos lá. Se eu estou vivendo esse caos emocional todo, olhar para as minhas finanças, por mais que pareça uma coisa que não dá para fazer agora, mas que a gente está reforçando aqui, que é importante, que é necessário, pode me ajudar tanto a mudar um pouco o meu foco, né, me colocar diante de um outro propósito. Bom, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar dessa dor de outras maneiras. Eu vou procurar ajuda, eu vou me amar, vou me acolher, vou me cuidar, vou mudar de vida, né? Estou sendo até quase que obrigada a isso e vou cuidar disso. Mas eu vou colocar um pouco de energia agora em outro aspecto da minha vida, que é me organizar financeiramente, porque isso vai me trazer outros benefícios, vai me proporcionar coisas que eu quero, que eu sonho. É uma oportunidade também de se resgatar, de resgatar aqueles sonhos que foram esquecidos, porque quando a gente está numa vida conjugal ou num relacionamento, há uma certa... como é que eu posso dizer? Aquilo fica meio que amalgamado, vamos dizer assim, você e o outro. Então os projetos viram conjunto, os sonhos também viram um conjunto, e aí quando essa relação se desfaz, você precisa retomar aqueles sonhos, aqueles projetos que são só seus, porque não tem mais a perspectiva do outro, de estar com o outro, de sonhar junto, de realizar aquilo, e alguns sonhos você vai ver que nem são seus, que eram mais do outro. E agora isso não existe mais, né? E quando a gente tem essa oportunidade dada por qualquer circunstância da vida de se ver novamente sozinha, é a chance de olhar para essa vida anterior ao relacionamento e lembrar quais são os sonhos, quais são os projetos e pensar, agora eu vou partir para executar, eu vou partir para realizar. E para isso eu preciso olhar para as minhas finanças. Como é que eu estou? Como é que está meu dinheiro? Né? Durante esse tempo aí, o que aconteceu? Será que eu abandonei? Será que eu me perdi? Enfim, então eu acho que tem isso que dá uma ancorada muito boa, que é de tirar o foco só e exclusivamente daquela dor e trazer para uma coisa prática, que é o campo das finanças. Né? Eu acho que isso ajuda bastante. E por que eu disse que era um aspecto até duplo, né? Porque no momento que a gente consegue colocar energia em outro campo da nossa vida... Desculpa, gente, estou resfriada, minha voz está até meio esquisita, né? Mas vamos lá. Quando a gente consegue colocar atenção em outro campo, uma outra área da nossa vida, aquela dor também, ela vai ocupando mais o lugar dela, deixando de ser o domínio de todos os sentidos e passa a ficar mais localizada. A gente ganha um outro gás, uma outra inspiração, na medida que a gente vai organizando a vida financeira, que é o nosso assunto aqui, a gente também vai enxergando outras perspectivas, né? Então eu tenho esse desafio aqui. Às vezes, dependendo do caso, essa vida financeira pode estar realmente uma bagunça completa, a pessoa pode estar endividada, então ela vai ter que se colocar numa missão muito comprometida com ela mesma de sair daquele buraco. E aí, com isso, você vai enxergando uma luzinha lá na frente, de, poxa, daqui a 2 meses eu já vou conseguir estar no ponto A, né? E daqui a 3, 4 meses eu vou estar no ponto B, e até o final do ano, ou até o ano que vem, ou daqui a 5 anos que seja, eu vou estar vivendo qual é a vida que eu quero estar vivendo. E independente de outra pessoa, né, trazer também um pensamento mais egoísta para você, do que você quer, do que você deseja, do que você pode fazer agora com a renda que você tem e do que você quer fazer no futuro próximo ou mais distante com a renda que você quer ter. E aí isso vai te abrir um leque de possibilidades. Pode ser que você descubra que você precisa de outras fontes de renda.
E, em geral, todo mundo precisa, né? Se a gente quer prosperar materialmente falando, é muito pouco provável que a gente vá prosperar com um único trabalho, emprego, um salário, ou mesmo empreendendo num único setor. A gente vai sempre variar isso. Então, aí eu vou começar a estudar um pouco mais, a entender como é que eu posso investir meu dinheiro, mesmo sem ter muito conhecimento, quais são as possibilidades reais para a minha situação. E aí eu acho que isso dá um novo brilho, assim, uma nova possibilidade também de encontrar realização, né? E de não só ficar conectada naquela dor, ou naquela pessoa, ou naquele passado. A gente permitir também olhar para o presente, fazer uma leitura e, a partir disso, pensar o nosso futuro, né? Eu acho que esse é um ponto, Thay, para a gente... Eu acho que é um grande ponto de conexão, né, que a vida financeira, durante muitos anos, acho que as mulheres estão aí na faixa dos 40 mais, 50 mais, 60 mais, viveram um momento em que isso era muito pouco conversado ainda, né? De alguns anos para cá, isso está mais em pauta, as pessoas estão mais atentas a isso, não é uma cultura nossa no Brasil falar sobre educação financeira, e educação financeira, na minha visão, não é apenas com o objetivo de você sair das dívidas ou prosperar, mas também tem muito a ver com autoconhecimento, com aquilo que você faz, com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você pode fazer, com o que vai te dar retorno, quanto de retorno, o que esse retorno vai te proporcionar, porque aí a gente tem conversado sobre isso, né? A partir disso, o que você realmente quer fazer? Olha, você no momento pode fazer X, mas você quer fazer Y, né? Ainda não sei o que eu quero, então vamos descobrir, para aí a gente traçar um plano, né, do que fazer e quanto isso vai custar. Porque a vida é assim, né? A vida tem aspectos que são muito práticos, o dinheiro é uma energia, todo mundo quer viver bem, eu acho, né? A gente quer comer bem, a gente quer fazer viagens, a gente quer proporcionar coisas para as pessoas que a gente ama, para nossa família, para nós mesmos. E isso tudo necessita dessa energia que é o dinheiro. Então, cuidar do nosso dinheiro, olhar para as finanças, é autoamor, né? Então, isso que a Cris falou é super importante e nos faz lembrar da Liz, que é a personagem do nosso livro, né? O nosso livro que ele está lá no nosso site, Movimento Ilumina, e ele traz a história da Liz, que a gente já comentou em outros episódios aqui, que é uma mulher muito bem resolvida profissionalmente e estava num caminho de vida aí na cabeça dela super equilibrada, e acontece, vou resumir bem, acontece um momento de separação. Ela tem aí um momento de vida muito traumático, muito difícil, que é o momento de separação do marido. E um dos momentos em que a Liz mais se assusta é quando ela resolve olhar ali a conta dela, os cartões de crédito, que ela viu que estava indo no ritmo sem estar olhando para isso, sem preocupar com isso, e quando ela se enxerga, ela já está usando o cheque especial, ela já está no vermelho há alguns meses, e a projeção financeira da Liz é terrível, porque ela vai cada vez mais entrando em dívidas, entrando em despesas que antes ela não tinha, né? Que quando, como a Cris comentou, quando a gente está casado, quando está dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, os sonhos, as contas, as despesas, o ganho, tudo é compartilhado, né? E a gente ainda tem muito uma cultura de que o homem, o marido, cuida das finanças. E aí a mulher acaba, no dia a dia, na vida, não desenvolvendo aí as habilidades de gestão de renda, gestão de orçamento. E isso não é a realidade só de uma ou duas mulheres, é a maioria, tá? Então, se você se encontra nessa situação, então pode ficar tranquila que é maioria. E quando acontece a situação da separação ou do divórcio ali, de um rompimento, essa mulher, ela se enxerga sozinha, literalmente, né? E até essa questão que o marido cuidava antes, que é da gestão do orçamento, não tem mais essa pessoa para cuidar. E ela mesma tem que pegar isso no colo, entender,
aprender e colocar em prática, né? Então, vou trazer um dado aqui para vocês, que tem um estudo que é feito todo ano, que é uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que é uma empresa que faz essa pesquisa, e aqui mostra que 76,9% das mulheres brasileiras estavam endividadas, do recorte que fizeram aí nessa pesquisa, né? E aí outro dado super curioso é que mais da metade dessas mulheres estavam divorciando ou divorciadas há pouco tempo. Então isso é um dado que, ao mesmo tempo, valida o que a gente está falando aqui, né? E traz uma preocupação nesse sentido. Por isso a gente resolveu trazer esse tema, porque o que acontece na prática quando a mulher acaba de divorciar? A autoestima, ela vai para o buraco, né? A autoestima, o amor próprio, o ânimo, tudo vai para o buraco. E muitas mulheres entendem que a parte de ir para consumismo e fazer tudo de uma vez só, mudar guarda-roupa, comprar vários sapatos, fazer viagem com amigos e ficar comprando, saindo, vai suprir ali aquele buraco emocional que acontece, né? De forma, às vezes, até muito, muito rápida, muito traumática. E aí isso faz com que as finanças, elas desequilibrem completamente. Então, os cartões de crédito são usados inconsequentemente, muitas compras, viagens, muitas mulheres, e isso eu não estou falando em tom de crítica, tá, pessoal? É só uma questão de trazer uma realidade que acontece no dia a dia, e não é em tom de crítica, mas é no sentido de que essa mulher começa a realizar sonhos e vontades e ir num caminho de consumo que não foi planejado. Então isso acaba acontecendo tudo de uma vez, tudo ao mesmo tempo, e isso gera um impacto financeiro muito negativo. Então muitas mulheres vão para a direção de procedimentos estéticos que são muito caros e que, sem um devido planejamento, afeta e destrói a vida financeira. Então a gente procura ter todo um cuidado de falar sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente se sente na responsabilidade de trazer numa linguagem muito direta para que seja entendido o impacto que isso causa, né? Então, olha assim, 77% das mulheres, quase 77%, né, estavam endividadas, e mais da metade dessas mulheres, elas tinham passado aí por uma situação de divórcio, separação recente, tá? Então, isso é um dado muito alarmante e muito preocupante, porque o movimento Ilumina, ele não busca somente a cura emocional, mas a gente também entra nesse âmbito da vida financeira, tá? Porque a vida financeira, ela que proporciona uma vida confortável, um estilo de vida legal, aproveitar várias experiências super legais, e isso, o financeiro é quem financia, né? Como a gente falou logo no começo. Então, voltando à história da Liz, a Liz, ela entrou numa espiral de dívida e foi só decaindo, né? A vida financeira dela estava indo para um buraco. Então, quando ela percebeu isso, quando ela entendeu que se ela não olhasse para esse aspecto financeiro, ela ia sofrer muito mais, porque já estava sofrendo emocionalmente por conta do divórcio, ia sofrer muito mais por conta de questões financeiras. Ia chegar um momento que a Liz não ia conseguir pagar mais o colégio do filho, não ia conseguir dar o estilo de vida que eles tinham, né? E isso fez com que ela tivesse um estalo, né? Um start. Ela começou a pensar, não, eu tenho que resolver isso. Então, uma coisa muito, muito, assim, de exemplos muito práticos, né? Dentro da história da Liz. A Liz, quando separou, ela estava num furacão emocional tão grande que ela nem preocupou nas questões das despesas com o filho. Ela não preocupou, ela queria tanto estar longe do ex-marido, que ela não pediu pensão, ela não botou na ponta do lápis todas as despesas com o filho para compartilhar com o ex-marido. Então, ela no modo de defesa, de autodefesa, né, emocional, ela não queria nem falar com o ex-marido dela ali, né?
E isso impactou na vida financeira dela, porque ela saiu de uma situação de que eram dois cuidando de todas as despesas da casa, e como o ex-marido, o marido dela, saiu de casa, ela continuou com todas as despesas arcando sozinha. Só que ela não percebeu isso logo de imediato, ela não conseguiu enxergar naquele momento o impacto que isso traria na vida financeira dela. E ela só conseguiu enxergar quando ela viu que a conta dela estava ficando no negativo e estava ficando um valor exagerado, já que nunca tinha acontecido com ela, né? Então ela tinha perdido o controle total das finanças. E a partir daí, a Liz pega, entende a situação, conhece a situação, coloca tudo na ponta do lápis, coloca tudo numa planilha. Quem não sabe usar planilha ou não gosta de usar planilha, pega um pedaço de papel, põe tudo no papel, todas as despesas que você precisa arcar no mês, tudo que já tem nos cartões aí que já estão parcelados, comprometidos para os próximos meses, soma isso tudo e põe de frente da sua renda. Como é que está hoje? Como é que está esse balanço? Está positivo, está negativo, está no 0 a 0? Então é muito importante que você traga essa questão para o seu controle. Você tem que saber como é que está a situação das suas finanças. Tá, e Cris, eu ganho X reais, mas eu estou gastando quase o dobro disso todos os meses e estou usando cheque especial. Se você não olhar para isso agora, vai só piorar. Porque tem alguns gatilhos mentais que são de autodefesa emocional, que muita gente que está passando por situação de dívidas e situação financeira muito dura, a pessoa inconscientemente ela pensa que uma mágica vai acontecer e vai surgir aí uma solução milagrosa, que ela vai dormir e vai acordar com tudo resolvido. E isso não vai acontecer. Não vai. Isso só vai se resolver quando você pegar, conhecer, entender, estudar modos de resolver e ir pouco a pouco e criar um plano de contingenciamento aí de despesa, né? Até chegar a um ponto que começa a equilibrar. Isso tudo é um processo. E como a Cris falou, muitas vezes você vai precisar de uma renda extra. Muita gente nem consegue considerar a questão de fazer renda extra, né? Mas a renda extra é o que vai ajudar a resolver a sua vida financeira de uma forma mais rápida. Então, o primeiro passo é trazer esse assunto para a sua vida, para o seu cotidiano, para a sua atenção. Como é que está a minha vida financeira? Como é que estão meus cartões até o final do ano? Quanto que tem já comprometido? Como é que está a minha renda? O meu salário que eu ganho está dando para pagar todas as contas? O padrão de vida que eu estou adotando hoje é compatível com o meu salário? Ou eu estou ostentando? Tem muito essa questão também. Ostentar parece uma palavra forte, né? Mas ostentar nada mais é, pessoal, do que viver acima do padrão que você pode pagar. Ostentar não é só comprar um carrão do ano, um celular do ano. Não, ostentar é viver acima do seu padrão. Coisas simples muitas das vezes, né? Então, será que eu estou ostentando? Será que eu estou vivendo o padrão que eu posso pagar? Ou será que eu estou cavando um buraco para o meu futuro financeiro? Eu estou cavando um buraco ou eu estou plantando ali uma independência financeira para o futuro? Então, como a Cris falou, aqui se desdobram tantos assuntos que tem aí para uns 10 podcasts, né? Que vai desde gerenciamento de dívida a investimentos, né? Mas o principal ponto que a gente quer trazer hoje é: conheça suas finanças. E se ela não está de uma forma que você acha que é o ideal, vamos trabalhar aí no sentido de fazer um plano de contingenciamento e planejar a sua despesa para o resto do ano, fazer um orçamento anual, aí entender e trazer esse assunto para a sua vida, independente de outros assuntos que você está tendo que lidar nesse momento. E a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que está longe de ser fácil, mas pode se tornar ainda mais difícil se você deixar a sua vida financeira sem controle. Cris, o que você acha? Maravilha, maravilha, é isso. E eu acho que realmente esse assunto vai render, porque eu acho que a gente tem muito a trazer para essa conversa, né? A trazer como contribuição, como troca de ideia, no sentido de
construir junto com as mulheres que estão acompanhando aqui o nosso trabalho e que estão interessadas nesse processo de evolução, de autoconhecimento, porque eu acho que essa é a primeira decisão que a gente tem que ter na nossa vida, não só diante de algum problema, mas o tempo todo a gente tem que estar se escolhendo se conhecer melhor, escolhendo melhorar a nossa vida, porque a coisa mais preciosa que a gente tem é essa experiência aqui na Terra, que ela é passageira. Então, quando a gente tem essa consciência de que ela é finita, de que ela vai se encerrar, e que o nosso compromisso aqui é crescer, é expandir, é aprender, é viver melhor, é se cuidar, é se amar, se conhecer, a gente já tem um primeiro norte, né, que é de olhar para a gente. E quando a gente pensa em finanças, em dinheiro, a gente está falando aqui de um dos nossos pilares. Aqui no Movimento Ilumina a gente trabalha com a integralidade do ser. Então, essa integralidade ela está sustentada em 4 pilares da nossa vida que a gente precisa dar conta, que a gente precisa cuidar. E o pilar físico, que diz respeito não só ao nosso corpo, à nossa saúde, como a gente está se alimentando, se a gente está praticando uma atividade física regular e de forma saudável, né? Também sem exageros que acabam nos violentando. Como é que está a nossa casa? Tudo isso que faz parte desse universo físico também engloba o nosso dinheiro. Como é que a gente está cuidando dessa energia do dinheiro? Se a gente não cuidar muito bem, ela nos abandona, ela vai embora, seja através de gastos excessivos, da falta de controle, de não pensar no nosso futuro, de não planejar, de não buscar novas possibilidades, novas oportunidades. A gente vai perdendo essa energia do dinheiro, ele vai ficando cada vez mais escasso e isso vai comprometer todo o pilar físico, né? Porque a gente vive num tempo, na história, aqui no mundo, onde a energia do dinheiro ela é determinante para esse aspecto físico e, por consequência, vai ser também para os outros pilares, para o nosso pilar emocional, para o nosso pilar mental, para o nosso pilar espiritual. Há pessoas que simplesmente não conseguem ter paz porque estão endividadas, não dormem bem, a cabeça não para. E aí como é que você sente suas emoções a partir disso? Você está o tempo todo vibrando naquela falta, naquela escassez, você não consegue viver plenamente nem as suas relações, não consegue estar inteira com a sua família porque você está preocupada, porque você tem dívida, E aí isso tira, né, qualquer um do eixo. Quando a gente vive uma situação, que é aqui o que a gente tem conversado, né, o foco do nosso trabalho, quando a gente vive uma situação de causa emocional, vamos dizer assim, a partir de uma ruptura, de uma separação, de uma traição, a gente sente que a nossa vida se desintegrou, porque aquela estrutura que a gente conhecia ruiu, se quebrou a confiança, né? Então aquilo acaba e aí a gente precisa se reconstruir, se reconstituir. E aí essa reconstrução ela tem que acontecer em todos os planos, em todos os pilares. Então não dá para a gente deixar de lado o dinheiro, deixar de lado o nosso pilar físico, de deixar de nos cuidar, deixar de comer bem, deixar de olhar para aquilo que a gente tem como necessidade, olhar para a nossa vida material. Claro que há momentos, tem dias que a gente está com um pouco mais de disposição e aí isso é menos difícil, tem dias que isso vai ser mais difícil mesmo, faz parte do processo, né? Claro que a gente tem que acolher também e se dar um pouco de tempo, mas sem abandonar, sem largar de mão, entender que assim, hoje eu não estou bem, e eu vou ficar quietinha aqui no meu canto, eu não quero pensar nisso hoje, né? Mas eu tô atenta, eu sei que eu também não vou fazer nenhuma loucura, não vou gastar o que eu não tenho, porque eu tô sofrendo. E eu sei que amanhã eu não vou estar assim, e aí amanhã eu vou voltar a cuidar disso, porque isso é uma prioridade na minha vida. Então, estabelecer essas prioridades, se colocar como prioridade, se reconstruir a partir da dor, né? Se renascer,
Então, encarar também essa dor, esse sofrimento, essa ruptura como uma oportunidade para olhar para coisas que acabaram ficando um pouco esquecidas. E quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de dinheiro, por ser essa energia, se a gente abandonar, se a gente esquecer, ele também abandona a gente. A gente tem que estar cuidando, tem que estar cultivando, como se fosse uma horta. Você tem que estar ali plantando, regando, tem que estar atento. Às vezes vem uma praguinha ali, você tem que tirar. E o dinheiro também é assim, né? Não sei se essa minha metáfora faz sentido para todo mundo, mas eu vejo dessa forma, como algo que precisa ser cuidado para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade. É isso, Thay. Eu acho que é por aí. O que você acha? Faz total sentido e tem uma conexão total, é isso mesmo. E tudo que a gente deixa de olhar morre, se perde, né? E tudo que a gente dá atenção, que a gente está ali cuidando e olhando o tempo todo, só tem a crescer, né? E eu penso que essa ainda é só uma primeira conversa sobre esse aspecto, né, Cris? E acho que fica aí essa provocação. É uma preocupação nossa, por isso a gente trouxe uma recomendação, mas eu acredito que fica muito com o tom de provocação no sentido de você parar agora e olhar para isso. Porque a tendência, se você está criando um monstrinho financeiro aí na sua vida, criando aí esse buraco, esse monstrinho financeiro, daqui a alguns meses ele vai estar muito maior, e as chances de resolução, sempre existe chance de resolver, só que às vezes se torna muito mais complexo dependendo do tempo em que está indo naquele caminho, né? E o montante de dívida, de cartão de crédito, de tudo que acumulou, a resolução ela se torna mais complexa. Então, o quanto antes você pega isso, você olha, traz para perto, na intenção de resolver, de entender, de conhecer sua vida financeira, você vai estar preservando aí sua saúde mental, sua saúde emocional, porque problemas com dinheiro são tão graves quanto problemas com relacionamentos. Então, são problemas que, em nível de gravidade, são equivalentes, porque eles impactam muitas áreas da nossa vida. E de repente, Cris, não sei se você concorda, a gente deixa esse episódio um pouco mais curto, só para trazer o assunto, trazer essa abordagem, e a gente divide em tópicos que tem a ver com isso e traz outros episódios. O que você acha? Você leu minha mente, porque eu estava pensando justamente assim, já que eu estou aqui, a gente está tendo aqui vários desdobramentos, né, e pensando coisas e tal. Eu acho que esse episódio ele pode ser um episódio introdutório e a gente desenvolver isso mais adiante e até um pouco além. Queria convidar também quem está escutando aí, independente do tempo, do dia, para deixar um comentário aqui e contar para a gente algum desafio pessoal, né, no campo das finanças e, enfim, caso queira e se envolver relacionamento também, tudo bem, mas que ajude também a gente a direcionar a conversa. E aí, a partir dos comentários, a gente também pode trazer aqui outros tópicos, né? Tem muita coisa ainda para ser discutida, tanto do ponto de vista interpessoal, intrapessoal, mas também do ponto de vista legal, jurídico, financeiro, que às vezes são coisas simples e que a gente pode elucidar aqui numa conversa e ajudar alguém que esteja num momento mais perdido ou mais fragilizado, que a gente, quando está vivendo uma questão pessoal dessa magnitude, que impacta tanto, a gente fica comprometida, vamos dizer assim, né? A nossa cognição ela fica um pouco comprometida, porque os nossos pilares, que são os nossos corpos, eles estão todos integrados. Não há como, por exemplo, se eu estou doente fisicamente, né, e eu passei por isso, eu tive uma gripe pesada esses dias, ainda estou um pouco assim nesse reflexo, eu entendo que o meu trabalho também acaba ficando um pouco comprometido, eu não tenho o mesmo rendimento.
a minha criatividade também fica um pouco comprometida, porque o meu corpo está muito ocupado em lutar contra aquele vírus, em me restabelecer, então eu preciso descansar mais. E da mesma maneira, se a gente vive um desafio emocional, a gente também não está 100% nas outras áreas. Tudo acaba se comprometendo um pouco. E eu acho que é nesse ponto que as redes são importantes, porque às vezes coisas que no dia a dia, no nosso cotidiano, quando a gente está bem, são muito evidentes e a gente enxerga com clareza, em outros momentos, em outras fases da vida que a gente não está bem em algum aspecto, a gente já não enxerga com tanta facilidade. E aí, através de uma conversa, através de uma troca de ideias, a gente enxerga ali uma saída, né? Poxa, é mesmo, né? Ou a gente lembra, às vezes, o que a gente sabe, mas naquele momento a gente está um pouco esquecida, vamos dizer assim, porque a mente, a alma estão ocupadas curando alguma ferida, se restabelecendo, e aí toda a nossa energia ela acaba sendo canalizada para aquele ponto. Então, fica aqui o convite, quem sentir, quem desejar, comenta aqui, manda uma mensagem para a gente, lá através do site, ou aqui mesmo pelas plataformas, pelo Instagram, e conta pra gente aí um desafio pessoal, financeiro, e a gente vai continuando aqui nossa conversa a partir desses insights nossos e de vocês também, né? O que você acha, Thay? Rola de fazer assim? Ótimo, ótimo convite. Eu quero aproveitar para fazer outro também, para vocês conhecerem nosso livro. O livro está no nosso site, vai estar aqui na descrição, o endereço do site, e o livro, o título dele é O Filtro, Como Superar uma Separação em 21 Dias. É isso, né, Cris? E conheçam lá Como superar uma traição em 21 dias. Uma traição, é porque tem a separação também, né? Superar uma traição em 21 dias. E conheçam lá a história da Liz e vejam lá como que a Liz, ela entendeu a situação financeira dela, ela tomou ali uma atitude, traçou um plano de ação e conseguiu superar também esse desafio, né? Então tem a versão gratuita do livro, visitem lá o site, leiam e contem pra gente o que vocês acharam da trajetória da Liz aí nessa jornada de superação de uma traição, né? Que é uma das maiores dores de nós mulheres, né? E é isso, acho que fica o convite de comentarem aqui com a gente qual é o maior desafio que vocês estão enfrentando hoje aí nesse âmbito das finanças. Visitem lá nosso site, leiam lá o livro, conheçam a Liz, quem sabe vocês têm aí uma luz, como a Cris falou, né, de repente de como agir, de como levantar dessa situação de ou dor emocional ou problema financeiro. E contem aqui pra gente, acompanhem aí os nossos próximos episódios. Legal, é isso. Deixa aqui o comentário de vocês, sigam a gente lá no Instagram para a gente continuando a conversa, tem sempre conteúdo por lá também. Aí vocês podem conhecer não só o livro, mas também nosso programa de mentoria e vamos juntas, pedacinho por pedacinho, a gente vai se reconstituindo. E eu acho que o final do processo é sempre maravilhoso, porque a gente descobre que a gente é muito maior do que a gente pensava que era, né? Quando a gente... Essa é a grande oportunidade dos cacos. Quando as coisas parecem quebradas e tal, em cacos, a gente consegue reconstruir e aquilo se torna muito maior do que era antes, muito mais forte, muito mais interessante do ponto de vista pessoal, né, da nossa constituição. Nós nos tornamos seres melhores, eu acho. Então, vamos juntas, cuidar do nosso dinheiro, cuidar do nosso coração, do nosso corpo. Aqui no Movimento Ilumina, esse é o nosso foco. Então, todas, muito obrigada. Próxima com beijão, Thay. Beijão, até a próxima. Aguardamos vocês aqui. Tchau, tchau.